Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aula. E dessa vez, caros alunos, uma aula de gramática. Vamos então para a nossa aula gravada da semana. Eu espero que você me acompanhe. O professor está aqui nesta página 42. A gente ainda precisa terminar os nossos conteúdos aqui, né? Vamos tentar fazer então a questão 23. A gente não tinha conseguido terminá-la, né? Então, ó. Assinale a alternativa cuja sequência completa corretamente as frases abaixo. A gente vai ter que se verificar, né, qual é a nossa resposta certa. E a gente vai ter que colocar o pronome relativo. Vai ter que colocar o quezinho aqui, pronome relativo. É aquele termo que retoma, né, um termo anterior, certo? Só que antes dele sempre pode ter uma preposição ou não. E basicamente o exercício vai treinar um pouco também as nossas habilidades nesse sentido. Então, ó, a lei, e aí pode ver as opções que nós temos aqui, ó, que, que. Vamos ver o verbo que tem depois do que? Se referiu. Quem se refere a alguma coisa. Então, opa. Então deve ser um que com a preposição a, né? A lei a que se referiu já foi revogada. Beleza? Eu vejo que a regência verbal do verbo referir-se, ela pede a preposição a. Então tem que ter. Então, ó, as únicas opções que a gente consegue colocar, ó, a preposição a é a b ou a d. Pronto. Todas as outras você elimina. Assim que se faz, né, questões de vestibulares. A gente elimina as outras questões que não tem nada a ver com a nossa resolução. Então b e d ficam ainda. Os problemas, vamos ver, de que ou de que. Os problemas de que se lembraram eram muito grandes. Então, beleza, aqui as duas empatam. Então, a resposta de fato é de que. Por que é de que? O pronome relativo precisa ter um de antes dele. Por conta do verbo lembrar-se. Né? Quem se lembra, lembra-se de alguma coisa. Então, os problemas de que se lembraram eram muito grandes. Legal. Depois tem o cargo. Cargo, e aí continua assim, deixa eu ver, a B vai colocar um que ali, ou a D vai colocar um aqui, vai depender do verbo, e o verbo é o verbo aspirar. E aqui, Carolina, quero que você preste atenção, tem uma coisa bem diferente aqui no verbo aspirar. Se ele tiver preposição, ele vai significar uma coisa. Se for assim, ó, eu aspiro a alguma coisa. Se tiver uma preposição, vai ter um sentido. Se não tiver preposição, ele vai ter outro sentido. Quer ver? Ele aspira o perfume das rosas. Então, o verbo aspirar sem preposição, ele vai significar isso, um sentido de sorver, de sentir o cheiro. Aqui na frase diz que ele sentiu o cheiro da rosa, né? Ele aspirou o cheiro da rosa. Beleza, mas eu posso colocar assim, ó. Ele aspira ao novo emprego, certo? Então, ele aspira ao novo emprego. Esse a é uma preposição que se juntou com o. Fica ao, né? Beleza. Agora, né, dessa vez, o professor construiu uma frase que o verbo aspirar está pedindo a preposição a. E o que ele vai significar aqui? Ele vai significar que ele está cheirando o novo emprego? Não. Vai ter o sentido de objetivar. O verbo aspirar com preposição a, ele tem o sentido de objetivar. Eu quero, eu busco aquele emprego lá. Aquele é o meu objetivo. Eu aspiro ao novo emprego. Beleza? Então, verbo aspirar aqui, vamos ver se ele tem sentido de respirar, de sorver, ou então de objetivar. Está falando de cargo, né? Aspiras é muito importante. Então, no sentido de objetivar, vai ter que ter um a que. Então, ó, fica a letra D de dado como nosso gabarito. Ó, o cargo a que aspiras é muito importante. Beleza, legal. Daí a gente continua a nossa vida assim, ó. O filme, o verbo gostar, quem gosta, gosta de algo, né? Então, o filme de que, né, gostou foi premiado. E depois o jogo assistimos. O verbo assistir tem o mesmo problema do verbo aspirar. Com preposição significa uma coisa, sem preposição significa outra. Né? Aspiro, assisto ao filme tem o sentido de ver, né? E aqui está nesse sentido, né? Assistimos foi o jogo,
né? A que assistimos, por isso que tem a preposição antes do pronome relativo. O jogo a que assistimos foi movimentado. Lindo, maravilhoso. Beleza? Verbo assistir no sentido de ver. Nós vamos ao cinema assistir a um filme. Eu assisti ao filme. A Netflix sempre vai perguntar para você, pelo menos na minha que aparece na TV, quem está assistindo a Netflix. Vai ter crase daí, porque quem assiste a alguma coisa. Amigos, a vida é assim. 23, gabarita letra D, caros alunos. Conheci que Madalena era boa em demasia. A culpa foi desta vida agreste que me deu uma alma agreste. Procure recordar o que dizíamos. Terá realmente piado a coruja? Será a mesma que piava há 2 anos? Isso que eles me deixaram e que esta casa está quase deserta. Nas frases acima, o que aparece 6 vezes. Em 3 delas é pronome relativo. Muito bem, aparece 6 vezes. Em 3 delas é pronome relativo. Como é que eu vou saber que é pronome relativo? Porque o quezinho vai ter que retomar o termo anterior. Como é que eu sei que ele retomou o termo anterior? Bom, eu posso substituí-lo por o qual, os quais, a qual ou as quais, que também são pronome relativo. Se combinar, isso significa que o que era pronome relativo. Então vamos lá. Conheci, né, o qual Madalena era boa. Não dá, né? Esse primeiro aqui não dá certo colocar o qual. Então descarta. A culpa foi desta vida agreste. A qual, combinou a qual me deu uma alma agreste. A culpa foi desta vida agreste, a qual me deu uma vida agreste. Funcionou? Funcionou. 2, pronome relativo. Procura recordar o que dizíamos. Agora eu só quero que você preste atenção em uma coisa. Esse o aqui, ó, ele é um pronome, tá? Ele é um pronome que vai significar aquilo, ó. Procura recordar aquilo, ó, esse o está substituindo um aquilo, que, então, esse que é pronome relativo, ele vai retomar esse aquilo, vai estar retomando esse o, né? Procura recordar o qual dizíamos, né? Daí vai ficar um pouquinho estranho colocar o qual aqui, mas esse quezinho está retomando o pronome relativo aquele. Se eu colocasse aquele, ó, aquele o qual dizíamos, tudo bem? Se eu colocar o aquilo substituindo o, porque o o tem sentido de aquilo, vai dar para colocar o qual daí, ó. Terá realmente procure recordar aquilo o qual dizíamos, beleza? Fechou. O 3 também é. O 2 é, o 3 também é. Terá realmente piado a coruja? Será a mesma que piava há 2 anos? A mesma a qual piava há 2 anos funcionou? Funcionou. Então o que aqui do 4 também é. Esqueço que? Esqueço o qual eles me deixaram não dá certo, né? E que esqueço que eles me deixaram e o qual está esta casa. Não, também não dá. Fica estranho, não funciona. Então fica 2, a 3 e a 4. É só procurar uma que tenha 2, a 3 e a 4, que é a letra D de dado. Legal. As coisas adquirem propriedades novas quando vamos em direção a elas com novos projetos. O termo que equivale exatamente ao segmento destacado, ó, em direção a elas com novos projetos, não tem sentido de choque, né? E a gente estudou anteriormente, né, o ao encontro de ou de encontro a, né? Ao encontro de, nós temos aqui um sentido de conformidade. Essas ideias vêm ao encontro das minhas. Pronto, conformidade. Agora, quando eu falo essas ideias vêm de encontro às minhas, como está ali na letra B, é o sentido de choque, né? De contraposição de ideias. Beleza, em direção a elas, com novos projetos, a gente vai colocar que é ao encontro delas, letra A, aqui no 25. Porque esse em direção a tem ideia de conformidade. A alternativa é que há uma palavra ou expressão empregada em desacordo à variedade padrão é: a revisora leu meu livro a fim de corrigir os problemas antes de publicá-lo. Muito bem. A gente também já viu outras vezes anteriormente, lá na página 33 você encontra esse vocabulário, e a gente sabe muito bem que o verbo, aqui ó, a palavra afim, quando ela é junta, né,
ele funciona como um adjetivo, né? Ele tem o mesmo sentido que semelhante. Então, a revisora lê meu livro semelhante de corrigir-os. Não. A gente utiliza esse afim junto para significar isso. Então, por exemplo, eu e meu primo temos ideias semelhantes. Beleza? Então, ideias parecidas, ideias semelhantes. Ideias afins. É nessa hora que eu vou utilizar o afins. Beleza? Então, a gente já sabe, é a primeira que está em desacordo. O afim separado é o sentido de objetivar, né? A fim de que temos um bom campeonato, os jogadores precisam começar a treinar agora. Beleza. Então, 26, o nosso gabarito é a letra A. Vamos continuar aqui, caros alunos. Deixa eu ver o que mais tem. O drama dos viciados em dívidas. Apesar dos sinais de recuperação da economia, o número de brasileiros endividados chegou a 61,7 milhões em fevereiro passado, o equivalente a 40% da população adulta. O número é alto porque o hábito de manter as contas em dia não é apenas uma questão financeira decorrente do estado geral da economia, pode ser uma questão comportamental. Por isso, há grupos especializados que promovem reuniões semanais com devedores com a finalidade de trocar experiências sobre consumo, né, impulsivo e propensão a viver no vermelho. Uma dessas organizações é o Devedores Anônimos, que funciona nos mesmos moldes do Alcoólicos Anônimos. Pertencer a uma classe social mais alta não livra ninguém do problema. As pessoas de maior renda são justamente as que têm maior resistência em admitir a compulsão. Pior, é comum que diante dos apuros, como a perda do emprego, alguns tentem manter o mesmo padrão de vida, em lugar de cortar gastos para se encaixar na nova realidade. Muito bem. Hoje a gente termina aí. É um texto do Felipe Machado. Assinale a alternativa que substitui correta e, respectivamente, as expressões destacadas sem alterar o sentido original. Temos aqui as expressões destacadas. Com a finalidade de trocar experiências sobre consumo impulsivo em lugar de. Muito bem. Aí nós temos aqui, né? A gente sabe que o afim, então, no sentido de ter uma finalidade, objetivando, né, alguma coisa, é somente o afim separado. Então, ó, fica a letra A, fica a letra D, não tem essa crase, então fica a letra A e a letra D. Depois, ó, sobre consumo, está falando a respeito do que se fala, né? Ó, trocar experiências no sentido de conversar, né, sobre consumo impulsivo. Sobre, tem que colocar acerca com H? Não, né? Acerca de com H vai indicar tempo transcorrido, então não vai ser essa a nossa resposta. A gente estava entre a A e a D, a gente já sabe então o que é a D. Acerca de vai ter esse sentido de assunto, certo? E aqui o em vez de vai estar no lugar do em lugar de, né? O mesmo padrão de vida em lugar de cortar gastos, né? Ele tem justamente esse sentido, no lugar de, certo? Então, em vez de. Ao invés de, tem que cuidar porque ele tem um uso específico, né? Então, nosso gabarito é a letra D, tá? Mas ao invés de tem um gabarito que tem uma finalidade de uso muito específica. Ao invés de eu só posso utilizar se eu realmente quiser dizer ao contrário daquilo. Ao invés de subir, ela desceu. Então, subir é o contrário de descer, né? Então, agora eu utilizo ao invés. Isso só pode ser utilizado nessas ocasiões. Vai ter um sentido de ao contrário de. Sobre o gênero comentário crítico, é possível afirmar que é um texto do tipo, muito bem, descritivo, pois o autor deve atentar para a riqueza dos detalhes do texto. Vamos dar uma olhada. Muito bem, eu já quero que você marque para a minha resposta. Deixa eu aumentar aqui de novo. Quero que você já marque a resposta no 28, que é a letra E. Né? O gênero comentário crítico, justamente por ser um comentário crítico, ele é um argumentativo, né? É um texto argumentativo, já que se trata da defesa de uma tese criada a partir de um problema. Por mais que seja um curto, talvez seja um texto mais curto,
mesmo assim ele tem o seu aspecto argumentativo. 29. Com relação à estrutura do comentário crítico, pode-se inferir, e aí você pode colocar para mim que é a letra D de dado. Apresenta argumentos claros e consistentes em defesa de um ponto de vista em no máximo 20 linhas. Beleza? Marquei para mim. Acho que voltou. Voltou aí, né? Muito bem. A gente fez a 29, faltou a 30. De acordo com o que foi estudado sobre o gênero comentário crítico, a linguagem utilizada nele deve, você pode marcar a letra C, C de sabedoria. Muita gente que se assusta com C de sabedoria. Brincadeira, tá? Formal e ou informal, pois a construção da máscara dependerá da situação comunicativa. Como assim a situação da máscara? É que a máscara é aquilo, é como se fosse um disfarce, digamos assim, que você veste para você atuar, certo? Dentro do texto. Então, se o texto me exigir um ambiente informal, né, dependendo com o que eu estou falando, geralmente é um pouco mais informal, sempre na linguagem padrão, mas vai ter marcas por vezes de oralidade, por vezes, dependendo do gênero textual, a gente pode ter isso. E o comentário é um deles, né? Então fica a letra C, formal e ou informal, pois a construção da máscara dependerá da situação comunicativa. A situação comunicativa é um pouco mais de boas. Caros alunos, era isso. Beijos, abraços, queridos. A gente continua, estamos juntos. Valeu!